Judas foi predestinado a trair Jesus ou será que ele tinha uma escolha? Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Judas, que é sem dúvida o vilão mais famoso da história desse planeta. Mas a pergunta de hoje é: Judas teve uma escolha ou ele foi criado exclusivamente para cumprir um papel planejado na história para ele? Bom, você tem uma escolha que é já se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos legais aqui para você, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai descobrir por que Judas traiu Jesus e qual é a sacada para a nossa vida, o que a gente pode aprender na prática para a nossa vida. É praticamente impossível você conhecer alguém que se chama Judas. Eu duvido que você tenha algum amigo que se chama Judas. Que pai hoje daria um nome para um filho com significado, com uma história tão terrível, né? O homem que traiu Jesus. Agora, o que me deixa intrigado mesmo é a hipótese de Judas ter sido criado só para esse propósito. Será que Deus criou Judas só para trair Jesus e cumprir um papel na profecia? A Bíblia, os evangelhos citam, né? Quando Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar sobre Judas, eles sempre já associam a figura de Judas àquele que haveria de trair Jesus. E Jesus, na última ceia, também disse que aqui na mesa, um de vocês será o traidor. E depois ele indica quem é o traidor. Será então que Judas foi criado só para isso? E mais, a Bíblia ainda cita que Satanás entrou em Judas. Bom, antes de mais nada, vamos entender algumas coisas sobre ele, alguns dados históricos sobre Judas. Vamos conhecer quem é ou quem foi Judas Iscariotes. Primeira coisa, ele andou com Jesus como os outros discípulos por 3 anos e meio. Então ele teve acesso aos milagres de Jesus. Por exemplo, ele estava na multiplicação dos pães e peixes, ele viu quando Jesus curou a Lázaro, quando Jesus acalmou a tempestade, ele teve acesso a todos os milagres, curas, as coisas incríveis que Jesus fez e, consequentemente, a todos os ensinamentos também, as pregações. Se pudesse escolher voltar no tempo, eu estaria sentadinho assistindo o Sermão da Montanha. Eu sou fã do Sermão da Montanha e Judas estava lá, sentado ouvindo o Sermão da Montanha. Ele teve acesso a tudo isso. Outra coisa interessante é que Judas, como discípulo, era um cara atuante, era uma figura atuante. Ele era provavelmente um escriba, a Bíblia diz que ele era um escriba antes de se tornar discípulo. E os escribas geralmente tinham funções ali de contador, tesoureiros, coisas dessa natureza. Então a gente deduz, os teólogos deduzem, que Judas era o tesoureiro do grupo. A Bíblia dá a entender que ele era o tesoureiro do grupo. Então era uma pessoa atuante. Se fosse nos dias de hoje, era uma pessoa com cargo na igreja, tinha um cargo, era diretor de algum ministério dentro da igreja. Com relação ao chamado de Judas, a Bíblia não diz, não conta. Conta sobre Mateus, conta como foi chamado de Pedro, de André, Tiago, João, mas você não vai encontrar o chamado de Jesus para Judas. O ponto importante aqui é saber que naquela época, os discípulos, para se tornarem discípulos de um mestre, de um rabino, eles deveriam receber um convite. Então o candidato, o aprendiz, ele não poderia ir lá e solicitar, eu quero ser. Ele deveria esperar um convite. E Jesus foi convidando. Mas não há relatos do convite dele para Judas. Por isso que vários teólogos concordam que quando há uma referência ali em Mateus, quando uma pessoa pergunta se pode seguir a Jesus, e Jesus responde, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm onde descansar, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ali Jesus estava respondendo justamente para Judas. Então ele nem recusou o convite, mas também nem aceitou assim, olha, seja muito bem-vindo. Ele aceitou, mas disse, né, deu um alerta ali, olha, pode vir, mas talvez você tenha planos frustrados, porque eu não sei se você entendeu muito bem o que vai acontecer aqui no meu reino, que reino é o meu, que não é agora como você imagina, mas é algo muito maior. Enfim, não há na Bíblia uma descrição sobre o chamado de Judas, então tudo leva a crer que ele se candidatou, falou, eu quero ser o seu discípulo, e Jesus acabou aceitando. E uma curiosidade aqui que de novo eu aprendi com o pastor e doutor Rodrigo Silva é que Judas é o discípulo mais citado na Bíblia depois de Pedro, ou seja, é o segundo discípulo mais citado na Bíblia. Pena que por uma razão tão triste, tão ruim. Agora, chega de enrolar, não dá mais para fugir da pergunta, ele foi ou não predestinado? Se você acreditar que Judas foi predestinado, foi criado só para cumprir esse papel tão ruim na história, você não consegue acreditar em Deus da forma que ele é.
Deus é amor, Deus é justiça e a maior prova disso é o livre-arbítrio. A maior prova do amor de Deus é a liberdade que Ele dá pra gente, para os seus filhos. Deus não obriga ninguém a amá-lo, a segui-lo. E se Ele criasse alguém predestinado para morrer e sofrer, cumprir um papel ruim, não tem como você acreditar nisso e acreditar que Deus é amor, que Deus é justiça. Então não é essa a interpretação que a gente crê. A gente crê, inclusive, que todas as pessoas que participaram dessa triste história, parte da história que é a morte de Jesus, poderiam sim ter escolhido outra coisa. Caifás, Pilatos, todos aqueles que participaram ali, poderiam, inclusive Judas, ter tomado outra decisão. Mas então por que a Bíblia diz, né, profetiza que haveria o traidor? Jesus já sabia que Judas era o traidor. Os escritores dos evangelhos citam Judas assim. Olha só, eu não sou o maior especialista neste assunto. Por isso que eu recorro a outros canais e vou citá-los aqui. Eu consultei ali o canal do Leandro Quadros, que é Na Mira da Verdade. Já citei aqui 2 vezes de novo o Rodrigo Silva e outros estudos que eu fiz. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode consultar esses canais e até outros materiais. Mas uma coisa assim que você pode pensar. Se eu assistisse um filme antes de você e depois nós fôssemos assistir o mesmo filme juntos, e eu contasse pra você, olha só, agora esse carro amarelo vai fazer uma curva pra direita e ele vai subir numa rampa e vai saltar um outro carro. E aí acontece exatamente isso. Quer dizer que eu decidi, e eu que escrevi o roteiro? Não, eu só conheci o final do filme e te contei antes. Deus é onisciente e conhece o fim desde o começo. É por isso que está profetizado. Você entendeu? Judas tinha escolha. Ele podia inclusive ter se arrependido depois do pecado já ter sido feito, depois da traição, como Pedro fez. Pedro também negou Jesus, foi um traidor de Jesus. Coisa triste, mas ele se arrependeu amargamente, coisa que Judas não fez. 3 coisinhas rápidas aqui para você então aprender, tirar de lição sobre essa triste história de Judas. Primeira coisa, Judas desde o começo pintou um Jesus diferente de quem verdadeiramente era Jesus. Ele esperava um reino terrestre, uma libertação, um novo Davi. Ele imaginava que Jesus seria um novo Salvador, né? Criaria um império, como Davi fez, e libertaria aquela galera toda de Roma, do poder opressor de Roma. Quando Jesus se mostrou diferente, foi difícil para Judas assimilar isso. Será que você entende bem quem é Jesus? Será que no seu coração você entendeu como Jesus é Senhor, Salvador, todo o papel, tudo que significa Jesus na história desse mundo? É importante que você conheça Jesus para você não se frustrar. Não crie um Jesus diferente do Jesus que Ele mesmo é. O Salvador, mas também Senhor da nossa vida. Segunda coisa, gente. Judas acariciou um pecado. A gente entende estudando a Bíblia que Judas, por ser tesoureiro, várias vezes ele retinha parte do valor, ele roubava parte do valor para ele, porque ele achava que ele merecia. Ele era tão superior, inteligente, cuidava de tantas coisas, ele achava que era justo ele ter ali um pequeno salário. Ele acariciou um pecado. E aquele pequeno pecado acariciado foi uma porta de entrada para Satanás. Satanás não tem o poder de ler a sua mente, de invadir a sua vida e fazer o que ele quiser. Mas se você dá uma brecha, abre uma portinha, ele vai entrar. Ah, vai. Ele vai entrar com tudo. Então cuidado com pequenos pecados acariciados, desbravador. Hoje o mundo oferece um monte de coisa. E é muito fácil a gente... Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, também eu tô bem, eu sou desbravador. O que custa fazer isso aqui? Não, só vou tomar um negocinho. É só hoje que eu vou ali pra uma baladinha. Ah, esse filme, é só hoje que eu vou assistir um filme aqui um pouco mais violento, com pornografia e tal. Cuidado com as pequenas portas. Quando a gente começa a falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é tudo que Satanás quer para ir entrando, e entrando devagarzinho. E aí pode ser que chegue um dia, igual aconteceu com Judas, Satanás se apossou de Judas, porque ele deixou uma portinha aberta. E a terceira coisa, galera, que eu quero que vocês pensem muito, levem muito a sério isso aqui. A gente não pode querer alargar o caminho. Judas queria alargar, o caminho é estreito. Jesus sempre disse, o caminho é estreito. Quem quiser seguir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Mas hoje em dia a gente está querendo pegar o nosso travesseirinho de pena de ganso e seguir Jesus de um jeito fácil. A gente quer alargar o caminho. A gente quer fazer várias concessões, o mundo mudou, não, agora isso pode, aquilo pode, e a gente está entrando em conflitos aí, entrando em discussões, até entre nós mesmos, do que pode e o que não pode. O caminho é estreito, isso é importante você saber. Jesus nunca mentiu sobre isso. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser desbravador, não é fácil seguir a Cristo. Vamos combinar isso? Sabendo disso, fique firme, porque quem ama Jesus, obedece, segue e imita o que Jesus fez.
É muito fácil hoje falar, não, o que vale é o amor, o importante é amar Jesus, é só amar que a gente é acessável. Cuidado com essas armadilhas. Quem ama se transforma. A gente aceita Jesus e vai do jeito que a gente está, mas a gente não continua do jeito que a gente está. A gente está em constante transformação e lutando com a graça de Cristo para sermos mais parecidos com Ele. Somos salvos pela graça, é claro, é um presente que Deus dá, mas tem que haver transformação. A gente tem que ser transformado, entendeu? Cuidado com querer alargar o caminho. O caminho é estreito e nunca Jesus disse que seria fácil ser cristão. Responda uma pergunta para você mesmo. Se Jesus estivesse do seu lado agora, olhando a sua playlist do Spotify, do Deezer, qual seria a reação? Você mostraria tranquilamente o seu histórico de vídeos do YouTube para Jesus? Pois Ele está do nosso lado o tempo todo. A gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente ouve, com os filmes que a gente assiste, com os livros que a gente lê, com as conversas que a gente tem. Cuida. Cuidado o olhinho que vê, cuidado o ouvido que ouve, lembra? Cuidado. Se Judas tivesse cuidado das entradas da alma, o fim teria sido diferente. Mas a boa notícia é que Jesus está com a gente nessa caminhada. Eu espero que você tenha aprendido aqui lições importantes sobre os erros que levaram Judas ao final trágico que ele teve. Embora ele tivesse escolha, pudesse ter se arrependido, pudesse ter pedido perdão, pudesse ter um desfecho melhor, não foi isso que aconteceu devido às escolhas anteriores que ele já tinha feito na vida dele. Escolha Jesus, escolha o caminho estreito, a gente está junto nessa, está acabando, Jesus está voltando. Em breve a gente vai estar lá ouvindo a história do próprio Jesus. Por hoje é só, a gente fica por aqui sempre com essa mania de ser DBV. Tchau!